Agora é a vez dele, Maurício Faleiro, do Republicanos, pré-candidato à Prefeitura de Formosa. Bom dia, seja bem-vindo, prazer ter o senhor aqui conosco. Bom dia, Otaviano, bom dia, Paulo de Tarso, bom dia a toda a equipe da 92 FM, bom dia também a todos os ouvintes, da 92, da cidade de Formosa, da zona rural, dos assentamentos, sítios, chácaras, fazendas, os distritos de Santa Rosa, JK, Bezerra. Eu quero desejar a todos um excelente dia. Muito bem, vamos iniciar aqui o nosso cronômetro. O senhor tem 15 minutos a partir de agora para responder as nossas perguntas. O que qualifica o senhor a ser escolhido, se colocar à disposição aí do partido para disputar a Prefeitura de Formosa, e qual a sua contribuição para o município nesses últimos anos? O que me habilita a ser pré-candidato a prefeito de Formosa, ter colocado o nome à disposição da nossa cidade, primeiro é pelo meu trabalho desenvolvido já quando eu assumi cargos políticos na cidade. Eu fui vereador de 2005 a 2008 e como vereador, para você ter ideia, os ouvintes que não me conhecem, hoje no Abreu tem um posto de saúde, fui eu. Asfalto da Rifânia fui eu, posto de saúde Jardim das Américas fui eu, posto de saúde do Vila Verde fui eu, Praça do Parque da Colina fui eu, ginásio esporte do Jardim das Américas fui eu, Santa Rosa não tinha ambulância na época do meu mandato, consegui ambulância, asfalto, parte de asfalto Santa Rosa, rede de água, de luz que faltava, no JK trouxemos de volta a água da serra, colocamos também de volta uma caixa d'água, mas eu quero deixar bem claro que tudo isso que foi feito foi pelo respaldo do ex-prefeito Tião Caroço e doutor Clarivaldo Miranda, porque o vereador, ele só realiza esse tipo de trabalho se ele tiver o respaldo, a resposta positiva dos ex-prefeitos, como eu estou dizendo aqui. Também fui secretário na época da gestão do ex-prefeito Pedro Ivo por 9 meses. Vocês mesmos noticiavam que foram um grande parceiro. Sempre vocês noticiavam, o secretário está indo para a zona rural para entregar adubo e semente. Eu entreguei adubo e semente para mais de 1.500 famílias totalmente de graça. Comprei trator, implemento agrícola, levava médico, dentista e remédio toda sexta-feira, Paulão. Toda sexta-feira. E eu junto. Tudo que acontecia, eu estava presente. Ali na Fazenda Morrinhos, que hoje é um assentamento, era ali no Morrinhos, que é divisa de Formosa com Flores, não tinha escola, as crianças andavam 80 quilômetros para chegar no Vigilândia para estudar, 80 para ir, 80 para voltar. Eu, juntamente com a professora Ione, que era secretária de Educação na época, implantamos uma escola lá nesse assentamento Morrinhos. A ponte do Paranã, que atravessa do Vale da Esperança para Mauro Borges, eu consegui R$700 mil no INCRA, que até Pedro Ivo na época falava, não adianta, sei lá, não, você não consegue não. Pois eu consegui, eles davam uma volta de 70 quilômetros e tá lá uma ponte de cimento. Então eu acho o seguinte, hoje Formosa precisa de um prefeito que levanta da cadeira. Eu acredito, para mim, eu tenho uma frase, para mim, tem poder quem age. Então, se eu, como secretário, fiquei 9 meses, vocês lembram na época que eu pedi demissão, fui forçado a pedir demissão por uma perseguição política de 2 ex-secretários na época, chegou o ponto que eu tive que pedir demissão. E teve o que em Formosa? O dia do Fica Maurício Faleiro. Vocês lembram disso? O povo da zona rural invadiu a prefeitura para fazer o prefeito, obrigar o prefeito a me voltar. Então, assim, hoje eu ando na zona rural, todo mundo fala para mim, Maurício, nunca fizeram e depois que você saiu, ninguém fez o que você fez. Então, eu como prefeito, como secretário, eu fiz o que eu fiz, imagine como prefeito. Sabe por quê? Isso chama-se atitude. Porque eu acho o seguinte, o prefeito ele tem que ir atrás de recursos, Formosa está aqui a 80 quilômetros de Brasília, o prefeito tem que ir lá buscar recursos, o prefeito ele tem que andar na cidade, ele tem que ir nos assentamentos, ele tem que andar para saber o que está acontecendo. Está realizando obra? O prefeito tem que estar lá para ver. Por quê? A prefeitura é uma empresa, Paulo. É isso que o povo de Formosa precisa entender. Prefeitura é uma empresa que tem quase 4 mil funcionários. O prefeito não manda na empresa, na prefeitura. O prefeito ele é um administrador, ele não é o dono. Às vezes a pessoa entra lá e age como se fosse o dono. O dono é eu, é você, é o povo, quem está me escutando. Nós que somos os donos da empresa. Então você colocaria um administrador na sua empresa que não fosse olhar o que estava acontecendo? Ninguém coloca. E por que coloca prefeito que não quer levantar a cadeira? Então eu acho o seguinte, a pessoa que não fez, quando teve a oportunidade, se a pessoa teve a oportunidade de ser vereador, teve a oportunidade de ser secretário e não apresentou nada, quem já teve a oportunidade e não fez, não adianta pensar que vai fazer, que não vai fazer.
Paulo de Tarso. Bom, então vamos lá. Prazer falar com o senhor mais uma vez, candidato Maurício Falheiro. Eu sempre começo com uma pergunta que um ouvinte me pediu para fazer a todos e eu tenho feito aqui a questão do fundo partidário, se o senhor é a favor ou contra. O senhor citou aí também a questão da zona rural. Não que seja zona rural, mas sofre tanto quanto a zona rural, são os distritos, né? Então eu vou insistir nessa pergunta também, nos distritos do Bezerra, JK, Santa Rosa, como nos povoados, assentamentos, os moradores dessas localidades têm sofrido muito com a falta de transporte, saúde, infraestrutura. O senhor tem um projeto específico para essas regiões aqui, para esse pessoal tão sofrido? Em primeiro lugar, eu tenho um projeto, sim. O plano de governo já está sendo feito e já está sendo apresentado. O plano de governo que eu tenho para Formosa, quem tá fazendo sou eu, por ser formosense, e vejo o problema que está acontecendo. Eu acho que o plano de governo tem que ser feito olhando para o problema. Formosa, cada cidade tem sua particularidade. Então eu estou vendo a questão como formosense e já estou apresentando o plano de governo para Formosa e também ouvindo as pessoas, porque eu acredito numa gestão participativa. Eu acho que aquelas gestões impositivas, liderança impositiva caiu por terra. Eu acredito nisso hoje. Eu acredito em liderança participativa. Então, em relação a projetos para esses lugares que você falou, por exemplo, a zona rural. A zona rural hoje, o que mais precisa na zona rural? Primeiro, estrada. Eu tenho falado o quê? Eu vou comprar 2 patrolas, 2 retas escavadeiras, 6 caminhões para começar e colocar 2 frentes de trabalho e deixar esses equipamentos trabalhando só na zona rural. As estradas precisam de ser levantada, encascalhada, bauluada e tirada do enxurro. Só faz rapar. Todo ano rapa. Sabe o que está acontecendo? A estrada está descendo o nível e a enxurrada cai para dentro da estrada e cada ano está pior. Então, isso é necessário, fazer essas equipes de trabalho, essas frentes de trabalho e deixar só na zona rural arrumando as estradas. Em relação à saúde, eu vou colocar 4 postos de saúde em 4 lugares estratégicos na zona rural. Um no Vale da Esperança, o outro ali na área do Fartura, o outro lá na São Francisco e o outro nas Palmeiras, que inclusive na época de Pedro Ivo já tinha posto de saúde feito nas Palmeiras e no Vigilândia, no Vale da Esperança, mas nunca funcionou. E colocar uma ambulância nesses 4 lugares com uma enfermeira. Por quê? Quando uma pessoa passa mal, por exemplo, há pouco tempo uma amiga nossa morreu na São Francisco picada de uma cobra. O SAMU, ele não pode entrar na poeira. Ele não entra na poeira. Quando o pessoal da zona rural chama, o SAMU fica esperando no asfalto. Então, o pessoal dos assentamentos, a maioria não tem carro. Então tem que sair correndo pedindo socorro, até chegar aqui já morreram. É o que está acontecendo. Então precisa colocar uma enfermeira formada nesses postos, colocar uma ambulância. Não estou falando de UTI não, a gente tem que ser pé no chão. Uma ambulância simples, mas que dê suporte na hora e o básico para que a enfermeira, ela se está com um problema de hipertensão, ela vai lá, aplica o remédio para dar tempo de chegar na cidade. E também a questão dos distritos. Nós vamos olhar com carinho, porque os distritos, eu tenho sempre falado o seguinte, os distritos são diferenciados de Formosa. Porque é longe daqui, tudo que acontece lá tem que vir para cá, então precisa de um olhar diferenciado. Inclusive eu já disse que eu vou abrir as subprefeituras nos distritos, colocar lá, alugar uma casa que custa lá 300, 400 reais, mas a pessoa ter o lugar para ela ir, para ela buscar o apoio. Eu, sendo eleito prefeito, eu vou pelo menos uma vez por mês despachar nos distritos. O distrito precisa ter o contato com o prefeito, aí tem que vir aqui, pegar o ônibus, que é cara a passagem, ida e volta, e chega aqui o prefeito não tá, aí volta para trás. Então assim, Formosa precisa de uma gestão com planejamento. Primeira coisa, Formosa não tem planejamento. Formosa hoje vive numa gestão seguinte: o prefeito acorda, não estou falando mal do prefeito aqui não, estou falando no geral. Claro. O prefeito acorda e fica assim: tomara que hoje não aconteça nada de grave. Tomara que, como diz, orando e rezando para nada acontecer de grave. Então Formosa não tem gestão de planejamento. Teve, sabe quando? No ex-prefeito Nenê Araújo. Eu era office boy da prefeitura. Hoje nós temos ali ao lado do cemitério Cruz das Almas uma subestação elétrica que foi feita na época do Nenê Araújo, há quase 30 anos atrás. De lá para cá nunca aumentou 1 quilowatts. Você está vendo hoje caindo energia na cidade, falta de energia. Então não tem planejamento. Em relação à questão do fundo partidário, nós estamos vivendo hoje numa guerra, literalmente.
Numa guerra que nós temos um inimigo que ele é invisível, mas ele é real. E nós precisamos hoje de recursos para combater ele. Hoje a gente está vivendo o quê? Não tem a vacina, então a gente não tem uma arma que acabe com ele, a gente está vivendo o quê? Na proteção, igual um escudo que você está lá só assim, é o que está acontecendo. Então, eu acho que os recursos do fundo deveriam ser transferidos para o combate ao coronavírus. Eu acho que hoje tem que focar toda a força, tudo para combater isso, porque a vida é muito mais importante. Não basta só passar o dinheiro, tem que fiscalizar também. Agora, pré-candidato Maurício Faleiro, eu em dezembro agora faço 25 anos de rádio, já ouvi todo tipo de promessa de pré-candidato e de candidato de fato após as eleições. E tenho acompanhado que a maioria deles, quando eleitos, esquece tudo daquilo que prometeu na campanha. Parece que nem tinha um projeto, parece que nem registrou esse projeto em cartório. Por que o senhor seria diferente? Eu seria diferente porque, em primeiro lugar, eu acho que Formosa hoje ela precisa do básico. Quem está apresentando fora do básico, ou de duas uma, ou ele não sabe da realidade da prefeitura, ou ele está mentindo. Essa é a verdade. Porque o que acontece? Hoje Formosa grita pelo básico. A prefeitura hoje, se você me perguntar qualquer coisa sobre a prefeitura, eu te respondo. Porque eu já fui de office boy a secretário. Primeiro, a prefeitura hoje arrecada por volta de 16 milhões de reais. A prefeitura hoje está gastando com folha de pagamento mais de 10 milhões de reais. Você sabe quantos comissionados tem na prefeitura? 400 comissionados. Você sabe o que impacta isso na folha? Quase 1 milhão de reais. É o cúmulo do absurdo. Então, o que acontece? Hoje, Formosa precisa de uma gestão que entenda o que é prioridade. Então, se hoje arrecada 16 milhões e está gastando 10 milhões, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, como eu já disse em outra emissora, eu sendo eleito, eu vou diminuir drasticamente o número de comissionado. Porque, vou te dar um exemplo, você tem 400. Se eu diminuir 200, é só uma colocação. A metade, eu tenho economia de R$500 mil por mês. R$500 mil por mês, Paulo. R$500 mil faz muita coisa. Então, o que acontece? Tem que ter prioridade. Na minha gestão, eu falo que vai ter um tripé de prioridade. Infraestrutura, saúde e educação. Hoje, em Formosa, o que é que precisa? O maior problema chama-se asfalto, né? Que todo mundo está falando. Buraco, tudo acabado. Mas eu quero dizer que pior do que o asfalto chama-se captação de água pluvial. Os ex-prefeitos, só Tião Caroço teve coragem de começar a fazer. Os outros não teve. Por quê? Porque é uma obra que fica debaixo da terra, ninguém está vendo, mas eu vou fazer. Porque senão vai gastar dinheiro à toa, está jogando muitos milhões fora hoje, porque não tem captação de água pluvial. Tudo que faz... Pois é, candidato, olha só, aí o senhor tocou num ponto muito delicado, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Então tem um limite que o governo pode gastar com a folha e não pode ultrapassar aquilo. Por outro lado, quando o senhor fala dos comissionados, hoje eu estive na Policlínica, o atendimento muito bom, muito eficiente. Com certeza tem um comissionado ali. E esse pessoal, como que ele fica? Não, a questão da Policlínica não é comissionado. Ninguém ali é comissionado? Não, eles são contratados. Existem 3 tipos de funcionário na prefeitura. Tem o efetivo, tem os credenciados, 90% da saúde é credenciado. A maioria dos comissionados hoje estão no centro administrativo. Você chega lá hoje, eu vou até deixar uma coisa, aproveitar a oportunidade, porque eu estou sendo atacado nas redes sociais porque disse que eu fiz parte do governo do Gustavo Marques. Realmente ele me convidou em fevereiro, dia 6, eu tomei posse para ser superintendente de comunicação e saí no final do mês. Eu fiquei 20 e poucos dias, eu não fiz parte do governo dele, eu passei pelo governo dele. Porque quando eu vi a situação, eu falei, eu não quero ficar aqui. Porque todo mundo que me conhece sabe da minha integridade e sabe que a coisa mais importante para mim, que meu pai, Antônio Faleiro, me ensinou, é nome. A partir do momento que a pessoa perdeu o nome, acabou. Então, quando eu vi lá, funcionário ficando em pé no corredor da prefeitura, porque não tem lugar para sentar, eu achei o cúmulo do absurdo. Você entendeu? Não precisa daquele tanto de gente. Então virou literalmente um cabide de emprego. Lá hoje tem um monte de gente indicada pelo vereador tal, vereador tal, vereador tal. Então não é assim que funciona a máquina pública. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Volto a dizer que a prefeitura não é do prefeito, é do povo. Agora, mas para que serve o comissionado? O comissionado, ele existe cargos que são colocados à disposição do prefeito, ele é de livre nomeação do prefeito. Então o prefeito ele pode colocar cargo comissionado. Por que os ministérios públicos, por que hoje combate a questão de comissionado? Porque vira cabide de emprego. Porque quando chega nessa época, quem vai sair pedindo voto aí? Os comissionados, que eles querem ficar quem é que não quer ficar com o serviço? Maurício, nós temos aqui só mais um minuto e agora há pouco o senhor falou, né, desses pilares aí, educação, saúde e segurança. Esse já foi tema de campanha
sonha a vida inteira. Nós temos hoje outras prioridades, né? Como fortalecimento do turismo, estradas rurais, mobilidade, plano de incentivo à geração de emprego, que Formosa infelizmente não tem, né? E isso também estaria no seu projeto, ou o senhor vai seguir o que os outros seguiram, então, falando sempre de educação, segurança e saúde? Não. A questão, quando eu falei sobre, por exemplo, infraestrutura, fala sobre as estradas da zona rural, fala sobre os asfaltos, fala sobre captação de água pluvial, fala sobre a limpeza daquele Josefa Gomes, que tem uma PC, que tá aí, que foi dada pelo deputado federal Pedro Chaves há 3 anos, que justamente era para limpar o Josefa Gomes, que o maior assoreador dela é a prefeitura. Se você for lá hoje, tem centenas de caminhão de cascalho, de terra e de brita, que tá lá assoreando ele, a Lagoa Feia, que já deveria ter sido limpado. Formosa precisa, sim, de incentivo para atrair empresas para cá. Inclusive, entra nesse tripé de infraestrutura, porque ninguém coloca empresa no setor industrial daquele que não tem infraestrutura nenhuma, então precisa de infraestrutura e dá incentivo fiscal para atrair empresa. Turismo em Formosa, é forte o potencial, precisa de um incentivo que eu vejo na questão de parceria público e privado. A prefeitura não dá conta de levantar esse turismo aqui sozinha, precisa de parceria público e privado. As cidades que estão trabalhando em parceria público e privado estão saindo na frente. Agora, por que os prefeitos de Formosa não querem fazer? Por causa de placa, por causa de nome. Porque quando você faz uma parceria pública e privada, igual aquela praça ali dos filhos do Nericô, porque eu fiz um videozinho lá falando sobre ela, que ali é parceria público e privado, se você passar lá, não tem nome de prefeitura e nem de prefeito. Pré-candidato, então, nosso tempo acabou, né? Nós falamos aí com o Maurício Faleiro, do Republicanos, pré-candidato à Prefeitura de Formosa. Muito obrigado pela sua presença, um ótimo dia para o senhor. Eu quero agradecer a oportunidade da 92 FM, né? Muito importante essa oportunidade que vocês estão dando para os pré-candidatos a prefeito de Formosa apresentar o que eles estão pensando, né? Para Formosa, isso é muito importante. Muito obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes.